convidada, eu estive a assistir sim, não, de que tem, de vez em quando presenciam alguns objetos estranhos, os tais OVNIs. Pois, exatamente, eu estive a assistir à entrevista da senhora Maria Luísa e uma coisa de facto eu considero que são os OVNIs, não é? Estes avistamentos, e outra coisa completamente diferente será aquilo que é a hipótese extraterrestre que apontam para, muitas vezes como explicação para esses casos. Aquilo que eu penso é a probabilidade de existência de vida noutros locais é baixa. Ou à partida será baixa. E deles gastarem tempo em vir-nos visitar a nós. Ainda mais baixa. Mas há outras razões. Há outras razões que fazem baixar a probabilidade ainda mais. Se considerarmos o planeta Terra, por exemplo, ao longo de 2,5 mil milhões de anos, já muitas espécies existiram na Terra e evoluíram na Terra. Milhões e milhões de espécies. E só uma é que até agora foi capaz de construir civilização. Não é? E, portanto, primeiro é preciso isso. É preciso que uma espécie construa civilização. Depois é preciso que essa espécie, no contexto dessa civilização, se preocupe ou se debruce sobre o que está para lá do planeta no qual reside. Desenvolva tecnologia para isso, para começar a explorar. E depois ainda se tem que dar a coincidência de termos duas civilizações desse género a existir no mesmo período de tempo e a tomarem consciência uma da outra, a encontrarem, não é? E a estabelecerem contacto. E, portanto, todas estas condições fazem reduzir muito a probabilidade. A única forma de nós aumentarmos a probabilidade de ocorrência é se, de facto, a vida no universo for muito mais comum do que aquilo que pensamos. Não é? Porque, de facto, se for um fenómeno raro, com estas condições todas, é difícil imaginar uma situação na qual, no tempo e no espaço, duas civilizações se cruzam e entram em contacto. Mas então quem é que conduz os OVNIs? Porque há muita gente que os vê. Eu nunca vi nenhum. Mas acredito nas pessoas, tal como a senhora Maria Luísa, que aqui esteve, que disse que viu e que o descreveu. É verdade. Eu das tiras que eu conheço, quer dizer, existem várias possibilidades, não é? Nós sabemos que os Estados mais desenvolvidos em termos daquilo que é tecnologia militar atualmente, e no âmbito da NATO, fazem os testes às aeronaves, deveriam fazê-lo sempre, no caso da NATO, em territórios que pertencem à NATO, não é? Nem sempre o fazem, é verdade. E nós sabemos também que as aeronaves que estão a ser testadas hoje, à partida são aeronaves que só irão ser utilizadas em conflitos bélicos daqui a 20 anos. Geralmente é esse o intervalo de tempo. Essa é uma possibilidade. São completamente diferentes das aeronaves às quais estamos habituados e, portanto... Essa é uma das possibilidades que muitas vezes se vêem discutidas, não é? Sobretudo no caso de estruturas que são nitidamente obras de engenharia, que estão a ser vistas, não é? Estão a ser observadas por pessoas. Meu Deus. É claro que podem haver outras possibilidades, não é? Claro. Mas para lá do nosso sistema solar é possível existirem planetas com as mesmas características ao da Terra? É possível e houve grandes avanços nos últimos 3 anos. Até há 2 ou 3 anos atrás, a nossa capacidade de detectar planetas em órbita, estrelas, era mais reduzida. Portanto, era de facto possível percebermos de que aquela estrela tem planetas a orbitar. E muito desse trabalho era feito com base em observações do movimento da estrela. Uma estrela que tenha planetas a orbitar oscila. E aquela oscilação revela-nos a existência destes planetas. Conseguir, a partir da Terra, porque este estudo é todo feito à distância, não é? A partir da Terra, detectar condições nesses planetas que nos descrevam a estrutura deles, que nos descrevam a composição química, a composição atmosférica, etc. Só nos últimos 2 ou 3 anos é que, de facto, começámos a conseguir tirar muitos desses dados. O que é que isso aconteceu? O que é que isso levou a acontecer? Fez com que, nos últimos anos, de repente, se acumulassem centenas, todos os anos agora se descobrem novos planetas. E, portanto, a maior parte deles são planetas gasosos, de grande dimensão, tipo Júpiter, e, portanto, aqui à partida a probabilidade de terem vida é reduzida. Pelo menos vida semelhante à nossa, com base em carbono e com necessidade de água no estado líquido, energia, etc. Mas já se começam a descobrir planetas rochosos, como a Terra, e agora o interesse está em encontrar planetas rochosos de dimensões semelhantes à da Terra
e que, em relação à estrela que orbitem, estejam mais ou menos numa posição semelhante. Quer dizer que, em termos de temperatura, os intervalos estarão mais ou menos naqueles que nós conhecemos na Terra, permitem a vida. Agora, o que é interessante é que nós vamos encontrar planetas desses e vamos entender que é provável que exista lá vida, mas não vamos poder viajar até lá. Durante muito tempo não iremos ser capazes de o fazer. Nós não, mas os nossos descendentes um dia se calhar podem. Sim. Tetra. Vamos de férias para o outro lado. Tá, exatamente, vou até Marte, que estou cansada disto. Muito obrigada, obrigada pelas suas explicações, foi muito claro mesmo. Obrigada. Obrigado, Dr. Carlos Teixeira. O céu é o lugar de trabalho dos astrónomos e encerra muitos segredos. Mas para sabermos um pouco melhor sobre os mistérios que existem por detrás das estrelas, Convidámos o professor Rui Agostinho, diretor do Observatório Astronómico de Lisboa. um grande aplauso para a professora. Boa tarde, Sr. Professor. Boa tarde. Bem-vindo ao Portugal no Coração, muito bem-vindo. Boa tarde, professor. Muito boa tarde. Bem disposto? Sim, e agradeço imenso e dou-vos os parabéns pelo programa. Obrigada. Muito obrigado. De acordo com a experiência e conhecimento entre os sistemas planetários, há de facto a possibilidade da existência de vida? Existe as condições, e vou pôr a palavra certa, as condições físico-químicas replicam-se pelo universo inteiro. Portanto, o estudo da astrofísica e com os telescópios mostram que a tabela periódica é exatamente a mesma, quer dizer, o carbono, o azoto, o oxigênio, e os átomos ligam-se exatamente da mesma maneira. As leis da física são as mesmas no universo inteiro. O que é que isto quer dizer? Que se vão formar planetas seguindo as mesmas leis da física, as mesmas probabilidades de formar planetas rochosos e planetas gasosos, como aqui foi mencionado anteriormente. Portanto, basta que consigamos, não é que nós consigamos, ou que no universo se juntem condições para aparecerem também à volta de uma grande quantidade de estrelas, e eu vou pôr aqui um número interessante. Se olhar a todos os tipos de estrelas que há estrelas ultraviolentas muito quentes que não oferecem condições para a vida, nem deixam aparecer planetas adequados, mas há para aí uma percentagem de cerca de 30% nas estrelas que oferece condições a aparecer planetas. Portanto, o primeiro raciocínio começa por aí. O outro raciocínio é então, e agora olhamos aos planetas, quais são os planetas para terem vida? E basta olhar ao nosso sistema solar, que tem uma variedade enorme de planetas, e só a Terra é que tem as condições adequadas. E porquê? Porque também por causa do tamanho que tem. Não basta apenas a distância ao Sol para ter a temperatura adequada, para termos água líquida. A água líquida é fundamental. Não pode haver vida sem haver água líquida. Mas, por outro lado, não é assim tão escassa. A água é o composto químico mais abundante que há espalhado pelo universo inteiro, por um aspecto. O problema é que se o nosso planeta tivesse muito mais massa, se aqui nesta zona se tivesse criado um planeta com mais massa, teríamos um planeta muito gasoso. E um planeta muito gasoso começa a capturar hidrogênio, começa a capturar o hélio, e isso também não é compatível com a vida. Portanto, soma essas condições todas. E depois também tem que somar ainda o quê? O ambiente da galáxia. O meio ambiente, pondo a palavra na terminologia correta. Porque imagine que aqui ao lado, amanhã explode aqui uma supernova. Não destrói os planetas, mas a quantidade de radiação que incide sobre o planeta, e radiação capaz de destruir as moléculas todas, leva à vida, não diria a um estado zero, porque há sempre alguma coisa que sobrevive, mas tudo aquilo que é o animal complexo praticamente desaparece. É muito interessante, mas isto não vai acontecer. É assim, na história da nossa galáxia, no sítio onde o Sol está, ocorreram previamente cerca de 20 supernovas para dar esta composição química, para dar este ambiente um pouco pacato. De modo que, respondendo à sua pergunta numa linha muito rápida, é assim, sim, há grandes probabilidades de haver vida espalhada pelo universo, só que as distâncias são extremamente grandes também. Eu ouvi o vosso convidado anterior, falou extremamente bem, vou só acrescentar um segundo aspecto, que é a própria humanidade já também enviou sinais para o exterior. Estamos a dizer ao resto do universo, estamos aqui, estamos aqui, estamos aqui. Bom, nem é o resto do universo. É as estrelas vizinhas aqui à nossa volta. Hein? É assim, 2 palmos do nariz tem aqui as estrelinhas vizinhas à volta. E o que é que se fez? Pegou-se no radiotelescópio e enviou-se sinais. A escolha do radiotelescópio não é casual. É que a onda de rádio é a onda que pode passar pelas nuvens de poeira e de gás que existem por aí. O problema é que o gás estraga a informação da onda de rádio. E os cálculos mais recentes mostram que mesmo essa telenovela que foi enviada, por acaso não era uma telenovela. Era uma radionovela. Era uma radionovela. Ao passar pelo gás, fica toda distorcida e do lado de lá não se ouve nada. Portanto, a mensagem não passa, efetivamente.
Isto